Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Guilherme, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, Guilherme? Esperando a Alessandra aparecer. Aí a gente inicia aqui. Apareceu aí. Oi, Olá, Carlos, boa noite. Oi, pessoal, boa boa noite. noite. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo Ó, o ótimo. relógio aí, hein? Que relógio da hora esse, ó. Esse relógio é para Top. sempre estar me conectando com o tempo, né? É quase do tamanho do meu, ó. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom, Obrigada que pelo bom. convite, viu? Por ter aceitado o meu convite, né, Carlos? Imagina, imagina. Só para atualizar o pessoal aí, né? O pessoal que tá entrando aí, a gente estava. A Alessandra e eu já somos aí amigos há algum tempo, né? A gente costuma trocar figurinhas de vez em quando. E no meio de uma das nossas conversas, a gente chegou a esse assunto de nomofobia, né? A gente estava falando sobre. E ela falou, né? Que tal uma live sobre isso? Eu falei, opa, demorou, né? Vamos falar sobre isso. É bem importante o pessoal estar aí sabendo do que acontece, né? Às vezes principalmente na homofobia, uma coisa nova, muita gente não conhece e muita gente nem sabe que pode estar acontecendo com ela mesma, né? Você sabe que eu Mas comentei com um monte primeiro, de Alessandra, você quer se gente? apresentar para a gente aí? Quero me apresentar assim, obrigada. Ó, eu sou Lissandra Bassi, sou terapeuta e treinadora, sou com muito orgulho, muita humildade, mas muito orgulho, tenho orgulho de falar que eu tive com o Dr. Bander, eu sou uma das 31, 35 treinadoras dele, treina dentre os treinadores dele, pouquíssimas mulheres no mundo todo, eu sou uma dessas, então é muito legal, né, Carlos? Nossa, Tenho muito demais. orgulho de falar isso pra galera. E o que mais que eu posso falar de mim? Eu sou terapeuta, atendo há 10 anos em consultório, agora atendendo online toda a galera, né? Com a pandemia, mas continuo A gente teve atendendo. que se adaptar legal nisso, né? Muito, muito. Mas você sabe que foi ótimo, né, Carlos? Então é isso. Sou terapeuta, treinadora, atendo aqui em São Paulo, atendo online também no mundo todo, os brasileiros por aí. E é muito legal. Adoro o que eu faço, sou apaixonada pelo que eu faço. E o que eu uso é um caldeirão de autoconhecimento. Então, junta aí toda a nossa experiência de vida, universidade, formações, né, Carlos? É isso Mas eu mesmo, é isso falo que mesmo. o principal, o Carlos também é um terapeuta excelente, fantástico. O Não, principal muito obrigado. é a gente ter bondade, né, Carlos? A gente realmente tá inteiro lá para querer ajudar aquela pessoa a chegar numa solução que ela está buscando e sozinha tá difícil, né? Porque eu já Uhum. passei por isso. Eu passei por situações difíceis, eu não era essa Lissandra que eu sou hoje, desenvolta, que convida num papo, falar, vamos fazer uma live e tal. Não, era uma pessoa mais trancadinha, mais chata. E aí eu tive quem me ajudasse através da programação, muito através da programação neurolinguística também. Então é passar adiante, né, Carlos? Sim, passar adiante. Aliás, né, programação neurolinguística aí,
mudando vidas, né? Eu estava até comentando aí com o Guilherme, que está nos assistindo, a programação neurolinguística ajuda até a conversar, né? Você aprende a conversar melhor até. É Muito. impressionante. Você vai desde conversar até mudanças de hábitos, até mudanças de crenças. É uma coisa muito, muito absurda que acontece e é para melhor, né? Não tem jeito, né? É uma coisa que veio aí realmente para revolucionar. Sim, com certeza, né? E cada vez mais, assim, é certificada como solução para diversos problemas que a gente acaba somatizando, né? Que as pessoas acabam somatizando por essa correria do Uhum. dia a dia, por todo esse estresse, enfim, por tudo, pela criação, né? Pelas dificuldades, né, Carlos? Sim, sim. Então, pessoal, e Lissandra, né? Aqui a gente vai fazer mais um bate-papo mesmo, né? Eu vou comentar sobre nomofobia, experiências que eu tive. A Lissandra, como terapeuta, ela também já teve experiências assim, né? E a gente vai debater um pouco sobre o que é, discorrer melhor sobre o que é e como a programação neurolinguística pode ajudar, né? Experiências que ela pode compartilhar, insights que ela pode compartilhar. E vamos embora aí que o pessoal tá querendo saber, né? Já Sim, vamos recebi um monte ver. de direct perguntando o que é nomofobia. Que legal, que legal. Eu também recebi uma galera aí perguntando. E o que vocês quiserem saber, o que tiver curiosidade, ó, o Adriano chegou aí, o Geraldo, bem-vindos. Legal te ver aqui, Adriano. Vocês perguntam também, né? Porque é um tema que, no Brasil mesmo, acho que de 2015 para cá, a homofobia começou a ser olhada, né? Sim, sim. O último, a pesquisa oficial mesmo no Brasil foi em 2016, né? Oficial, né? Começou a A se pesquisa ouvir em oficial. 2015. Eu acho que até, não sei se hoje a homofobia ela já está incluída pelo DSM. Eu acho que ainda não, né? Não sei te dizer, eu acredito que já sim. Eu acredito que já foi introduzida no DSM sim, mas teria que dar uma verificada realmente para saber disso. Eu tenho Mas dúvida. Para vocês verem como é novo. Até 2018 eu tenho certeza, depois eu não olhei mais. Eu tenho uhum. certeza que não estava incluída. É uma coisa muito nova, né? Uma coisa que pegou esta geração, principalmente, nessa geração do mobile, do smartphone, né? Então a nomofobia basicamente é assim, eu vou dar a ideia geral e aí eu vou falar o que eu penso a respeito de nomofobia, tá? Então, a Legal. nomofobia ela é considerada como um medo, uma fobia que é irracional de ficar longe do aparelho mobile. Então, no mobile fobia. Então, a pessoa ela vai ter ataques de pânico, ela vai ter ansiedade, ela vai ter todos esses problemas realmente relacionados com uma fobia mesmo de ficar sem o aparelho. Como eu, Carlos, né, pela minha experiência, que eu tenho trabalhado com muita gente que traz esse tipo de comportamento. Como que eu vejo isso? Eu entendo mais como um vício, tá? Do que como uma fobia. Apesar do nome ser fobia, os ataques eles são muito gerados de acordo com o uso constante do aparelho, né? E não só do aparelho celular, mas aparelhos digitais como um todo. A pessoa se tornar dependente daquele aparelho. Então eu percebo muito mais como um vício, que aí se a pessoa só pensa, né, em ficar sem aquele aparelho, ela vai realmente ter um ataque de ansiedade, ela vai ter aí alguns problemas que vão exteriorizar, né, mas realmente linkados a esse uso excessivo. O que você pensa a respeito, Lissandra? Aí eu concordo com você. Para mim, também eu considero a homofobia como um vício. O sintoma é o sintoma de fobia, né? Que é o sintoma de ansiedade, o sintoma onde tem alteração de humor, onde tem um nervosismo, onde tem uma impaciência, né? É quase como uma abstinência que a pessoa tem. Então, Perfeito. a pessoa quando ela está desmamando da droga, desmamando do cigarro, desmamando de uma dependência química, ela tem esses sintomas.
os mesmos sintomas que a pessoa que já é nomofóbica, ela sente. Então, eu também, na minha opinião, Carlos, é muito mais um vício, a nomofobia, que foi construído, né? Porque, veja bem, o adolescente, ou mesmo os adultos, né? Temos muitos Uhum. adultos já nomofóbicos, que estão com esse vício, vamos chamar de vício, que estão com esse vício, eles não nasceram com esse vício, né? Assim como eles não nasceram fumando, assim como eles não nasceram usando qualquer tipo de dependência química, né? Ele foi Exatamente. construído. Exatamente. Um vício totalmente construído, né? Um vício que, assim, a maioria das pessoas foi pega de supetão mesmo, porque é a era da tecnologia. Não tem como, não se há o que fazer nesse sentido. É a era da tecnologia, então você tem que se adaptar. Só que as pessoas elas estão confundindo a era da tecnologia com o uso excessivo de tecnologia. É, tem uma fuga da vida, né? Tem uma fuga da vida, tem uma fuga da vida, que na verdade acaba sendo um dos principais problemas que a nomofobia traz hoje, né? Assim, tem vários problemas, né? Você tem problemas de fuga da vida, você não se relaciona muito bem com a sua família, né? Você está com os familiares num domingo, todo mundo junto e você no celular. Tipo, pô, presta atenção, né? Vamos acordar aqui para a vida, vamos interagir com todo mundo. Isso está realmente afastando as pessoas, né? Tem até um caso de um amigo meu que recentemente ele comentou que a filha dele, eles estavam fazendo um churrasco, ela ficou no quarto usando o celular, todo mundo no churrasco, ele nem tinha percebido, na hora que ele subiu para pegar alguma coisa no quarto, lá estava ela mexendo no celular. Ela nem interage, não participa de churrasco, não participa de festa, nem nada. Isso acaba cortando realmente Quantos anos a ela tem, conexão, tá? né, das pessoas. Quantos anos essa moça Essa tem? menina, ela tem acho que 12 ou 13 anos. É realmente uma turma bem nova que tá pegando. Sim, já é uma adolescente, né? Já é um adolescente. Adolescentes estão realmente bem envolvidos nesse processo, né? Tem adultos também, mas uma grande maioria é bem de adolescentes mesmo. Sim, muito Casos que eu adolescente. tenho pegado são de adolescentes de 15 a 17 anos, a maioria. Eu Que não sei, pega forte, né, Carlos? que pega forte. Que chega até mim falando isso 15 a 16 anos. Você Existem sabe, adultos Carlos, que também. há muitos anos atrás, eu não sei precisar quantos anos, mas assim, eu acredito que deva ser uns 4 anos, talvez, estou aqui buscando pela memória a temporalidade. Talvez Uhum. mais, acho que mais do que isso, mais do que isso. O Hospital das Clínicas, ele criou um departamento inteiro, um andar inteiro, onde ele cuida de dependência de eletrônicos. Então, antigamente não era o celular, antigamente era o computador. E foi Sim, substituindo. Então, o mobile substituiu o computador, porque isso hoje você pega um celular e você faz tudo por ele. Você paga a conta, você vê notícia, você lê e-mail, você trabalha, você conversa com seus amigos. Você faz o que que você não faz? Você pesquisa uma viagem, você compra as coisas, exato. você coloca Exatamente. um aplicativo onde você vai trabalhar, melhora a sua produtividade no celular, quer dizer, então você tem tudo ali. Ele virou um Uhum. universo do celular. E como administrar esse universo dentro do nosso cosmos, que somos nós, né? Exatamente, exatamente. E o Hospital das Clínicas, ele Inclusive criou esse jogos, né? departamento. Você falou muito bem. Começa com jogos de videogame que viciam, passa para computador que viciam, e aí passa para o mobile, que tem os dois. Então Pronto. realmente é uma coisa muito potente, né? E é aquela história, você vai pegando aos poucos, aos poucos, aos poucos, e quando você vê, você está muito envolvido. A maioria das pessoas não percebem quando entraram nesse ciclo, né? E os pais Esse estão eu muito acho que é o maior comprometidos com o problema. trabalho, com a rotina da vida social, profissional, né, Carlos? E quando eles se dão conta, eles já praticamente estão. Os filhos estão muito distantes, né? Uhum. Geralmente, é assim,
quando chega até mim, tá? Eu tenho todo um processo, eu vou conversar com a pessoa. Você bem sabe, né? Num processo de PNL, a gente tem que esmiuçar até onde a gente puder para a gente poder ajudar. Mas também existe uma segunda fase que seria com os pais. Os pais têm que ter total responsabilidade sobre como que eles vão direcionar esses adolescentes, né? Como que eles vão direcionar essas crianças também, porque também existem crianças, né? Sim. Nesse contexto, para que eles usem de uma maneira que não seja exagerada, que seja uma maneira mais tranquila de se usar, a ponto de da pessoa saber que precisa, que é um utilitário, não é a vida dela que está ali. É, exatamente. É apenas mais um utilitário, como o carro, por exemplo, né? Como carro, exatamente. Apesar de tem gente que é viciada em carro, mas não é um vício assim, né? É que Não você não chega a pode ser um pegar o vício carro e desse levar para o jeito. seu sofá, levar para sua É, cama, né? Dormir lá exatamente. do lado do seu carro lá do lado da sua cama, dormir com seu carro. Mas tem gente que faria isso, mas não Liz, dá, graças a Deus é impossível, né? é. Agora eu queria saber de você, Liz, pegando casos assim, que você já tenha vindo a trabalhar, quais são os maiores prejuízos que você já viu essas pessoas terem? Nossa. Você sabe que eu atendi uma criancinha mesmo. Quando eu falo criancinha, é bem pequenininho. Tinha não, tem 5 para 6 anos de idade. E ele já estava completamente nomofóbico. Completamente nomofóbico. A ponto de não querer comer. De só comer. Ele só comia, estou buscando aqui pela minha memória, ele só comia, se eu não me engano, batata frita. E eu não Nossa. lembro mais a outra comida que ele comia. Batata frita e mais alguma coisa. Só, mais nada. Não comia mais nada, só isso. Que eram comidas secas, inclusive, onde ele comia e não atrapalhava ele de ficar mexendo no celular. Uhum. Porque desde pequenininho, claro que não, né, ninguém deseja isso para o seu filho, mas eles davam o celular para distração da criança. E aí ele foi, fica com o babá, ficou com a babá nesse processo. E foi Sim. muito difícil fazer o tratamento dele, desse menino, porque ele estava num grau assim de dependência química muito forte mesmo. E já estava assim, magrinho, sabe? Uhum. Desnutrido, de uma família boa, classe média alta. Esse foi Uma o pena isso, né? caso, sim, é terrível. Isso foi o caso que mais assim me impressionou, mais me deu assim, foi mais desafiador para conseguir levar ajuda e também mais me impressionou, Carlos. Caramba. Um caso de uma criancinha mesmo, criancinha, eu nunca peguei. Nunca peguei, Eu peguei um mas caso, esse caso, e eu fiquei assim, bem pesado. Deve ser bem pesado, muito porque pesado. é assim, né? É o que você falou, ninguém quer isso para os filhos, né? Só que hoje as crianças, elas aprendem. Criança é uma esponja, né? Então ela vai aprender tudo muito rápido. Então ela se adapta muito fácil. O É, meu sobrinho, ele sabe mexer mais no videogame, no celular do que eu. Então acaba que eles vão usando, vão utilizando, vão usando para distração e tudo mais, e quando vê, estão totalmente envolvidos nesse processo, né? É uma pena, sim. uma pena. E como que você, claro, não dá para você entrar em todos os detalhes aqui, né? Mas qual que você diria que foi a sua principal abordagem usando a PNL, no caso? Você chegou a utilizar de PNL para trabalhar com ele? Eu usei muita PNL e muita hipnose para trabalhar com ele. Eu sou especializada também, Carlos, em hipnose para criança. Legal, legal. Então, a gente tem um exercício que a gente faz. Aí eu usei a hipnose para eliminar de forma metafórica o que teria originado isso, que era a ausência dos pais mesmo e um sentimento de solidão. Então, o Uhum. celular, ele passou a suprir aquela ausência, aquela falta. Ele passou a pertencer a algum grupo, ao grupo do celular, a se sentir importante, a se sentir aceito, a se sentir querido. Então, eu usei a hipnose para isso, num exercício muito interessante com crianças que funciona muito,
que é uma pescaria, pesca ao subconsciente. Então Entendi. a criança ela pesca, né? Ela imagina tal, e ela vai pescando as memórias, sem ela saber que são memórias, mas as memórias que tiraram ela da vida dela, os Interessante. traumas. Então eu tive que usar muitos recursos, mas o recurso mesmo que eu consegui começar a trazê-lo de volta, e daí sim eu usei a PNL na sequência, as ferramentas de PNL. Foi dessa forma, mas foi bem desafiador para mim, viu? Bem desafiador. É que eu acredito piamente que todo mundo tem uma chave de sucesso dentro dela. Todo mundo tem. Então é só a gente ter paciência para Sim. achar a chave certa, porque o molho às vezes é grande, né? É verdade. E não pressupor, né? Nosso trabalho aí, a Alessandra, eu posso falar bem dela nesse sentido, que ela realmente ela trabalha muito bem. Eu já a vi durante treinamentos, assim, o jeito que ela fala com as pessoas. Então, tem uma coisa que a gente procura muito fazer dentro da PNL, que é não pressupor as coisas. A gente não chega falando, é isso, então eu vou tratar exatamente aqui. Não se pode fazer isso, né? A gente evita ao máximo essa pressuposição, para que o trabalho seja realmente correto. E a Alessandra, eu posso garantir para vocês que ela realmente faz um excelente trabalho nesse sentido. Carlos, eu agradeço, porque vindo de você, o Carlos é o mestre em programação neurolinguística. Ele dá aula, gente, é fantástico. Eu estou sempre acompanhando as aulas, né? Vamos dizer assim. O, Uma coisa, Alessandra, a gente falando sobre esse processo, você falou sobre a ausência dos pais, e isso me chamou a atenção numa coisa. Algumas pessoas, a maioria dos nomofóbicos que chegam até mim, o maior vício deles em mobile são redes sociais, né? Redes sociais como o Instagram, como o Facebook, né? Eu imagino, né, já existem estudos anteriores à da nomofobia, que diz que as redes sociais elas têm um processo que por si só já é viciante. Você acredita que aliando esse poder de rede social com o mobile se torna um processo mais bombástico, mais forte? Olha, eu estava Ou lendo. não? É uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito com o uso exagerado de mobile? Carlos, eu acredito que potencializa sim, na minha opinião, potencializa sim, porque é muito acessível Uhum, e nós já temos uma tendência à fuga da realidade. O ser humano ele perfeito, tem uma tendência a fugir da realidade. perfeito. Ele tem uma tendência a acreditar que ele não tem todos os recursos dentro dele. Por isso que a programação neurolinguística é um tratamento tão eficaz, tão poderoso, né, Carlos? Porque nós partimos. Aí sim é um pressuposto, mas testado e certificado, de que nós temos todos os recursos necessários dentro de nós. Nós somos Perfeito. grandes o suficiente para trazermos muitas soluções a muitos dos problemas que nós temos. Às vezes é necessário um medicamento, às vezes é necessário quando a crise se torna muito aguda. Mas se não chegar nesse nível, não há necessidade, né, Carlos? Na minha opinião, na minha É, experiência. na minha Então, experiência também, não, potencializa assim, não, muito. sim. Eu acho que é um dos grandes fatores que acaba sendo como um ganho secundário, né, na questão de conexão, né? O ser humano é um ser social, né? O ser humano ele precisa da sociedade como um todo, né? Então, as redes sociais elas acabam dando essa falsa sensação de sociedade, né? De estou me socializando realmente. E aqui eu tô gostando disso, eu posso ver o que eu quero, tá tudo aqui na mão e tudo mais, né? Então isso supre, né, essa questão da falta, né? Da falta Você se do sente social. pertencendo, né? A pessoa, ela, de forma
enganosa, mentirosa, mas ela não, né, ela não percebe isso porque é emocional, é química, né? A gente é Perfeito, é isso química aí. pura. Então ela se sente pertencendo àquele evento social que não é social, né? Que não tem, Uhum. na verdade, uma emoção, na verdade é o oposto disso, é um desligamento. É, exatamente, é um desligamento. Tanto é desligamento que, por exemplo, eu perguntei para você dos prejuízos, né? Tem diversos prejuízos que eu poderia falar aqui. Mas, por exemplo, ensino, né? O professor está dando aula na sala de aula. O cara está aqui no celular. Está debaixo da mesa mexendo no celular para vendo se recebeu mensagem de alguém pela rede social. Atrapalha totalmente, né? Já é o prejuízo do cara tá absorvendo o que o professor está passando. Mas pela falta dele está tentando suprir essa questão de pertencimento. Está na sala de aula aqui Ele quer querendo estar se por dentro conectar com de as tudo, pessoas. né, Carlos? Ele não pode perder nada. E não pode perder nada, exatamente. Ele está colocando o cérebro dele num processo acelerador que vai gerar ansiedade, é um propenso depressivo, sei lá. É bem isso mesmo. Tem um estudo britânico que fala que a nomofobia, né? O cara fica, por exemplo, eles pegaram um grupo e tiraram o celular desse grupo por 30 minutos. E eles demonstraram um nível de ansiedade extremo em É. apenas 30 minutos. Né? Então, a pessoa ela fica mais ansiosa realmente com isso. E a ansiedade tem a ver com o futuro. A pessoa ela não consegue vislumbrar o que vai acontecer. Ela fica pensando, pô, será que eu Eu recebi a vi. mensagem? Será que aconteceu tal coisa? Será que não sei o quê? Será que não sei o quê? Existem aquelas pessoas que realmente precisam de celular, né, trabalham com celular, mas um adolescente ele não vai precisar ficar sabendo a todo momento do que está acontecendo nas redes sociais, né? Não precisa Não, disso. não. Não, não precisa. Atrapalha também o sono, que a tela azul, a luz azul do celular, né? O cara tá deitado aqui, o moleque tá deitado aqui. Eu tô usando muito exemplo de moleque, porque realmente é mais jovens, né, que tem esse tipo de problema. Deixa eu Sim. só tirar esse negócio aqui, essa sombra daqui. E ele tá deitado ali na cama à noite, daqui a pouco ele pega o celular. Deixa eu dar mais uma olhadinha antes de eu dormir aqui. E aí ele fica mais meia hora mexendo no celular. E a luz azul, ela vai prejudicando a melatonina dele, né? A química de melatonina dele. Isso vai prejudicar diretamente no sono dele, né? Que também é mais um prejuízo aí que essa nomofobia traz. Ô, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui para ajudar a gente. Não sei se vocês sabem que o Carlos é psicanalista também, né, pessoal? Então, ele Também, tem, também. né, Carlos? Então, nós estamos falando com o mestre. Eu falo que ele é o mestre, ele é mesmo. Quando o hormônio, né, o hormônio do sono, melatonina, o celular interfere mesmo nele, né? Interfere, interfere. A televisão por si só, ela já interfere. O celular é pior ainda, porque ele tá bem aqui, né? Ele tá grudado aqui no rosto do ser humano. Então, afeta muito mais forte aquilo. A luz azul, ela vai atrapalhar nos níveis de melatonina, eles vão descer os níveis de melatonina, você não vai conseguir dormir, não vai conseguir dormir direito, né? Não vai dormir bem. Por isso Aí você que normalmente quando a precisa gente, né, adolescente, a né, gente, eu, educador? você, o pessoal aí da PNL, a gente fala sobre higiene de sono, né? Quando a gente vai É. falar, a gente sempre fala para os caras, não, ó, tira a TV do quarto, tira o aparelho eletrônico do quarto, não sei o quê, justamente por conta dessa luz azul. Ela atrapalha muito, ela atrapalha demais. É verdade, é verdade. É bom porque não é todo mundo que sabe que tem essa informação, né? Não é todo mundo que tem essa informação. Infelizmente, né? Mas aos poucos isso tá mudando, né? É. Aos pouquinhos a gente vai trabalhando e vai ajudando as pessoas. Isso daí logo, logo muda de Eu não figura. tinha atinado nisso ainda, Carlos, e você falou uma coisa muito profunda com relação ao tratamento da nomofobia, porque essa dependência, né? Esse vício, como nós dois entendemos.
Porque você imagina a criança desde cedo com o celular, como isso vai afetando o sono dela, a concentração dela, né? É isso mesmo. Afeta basicamente tudo. Interação com os pais, né? O sono dela, tempo dela, vai afetar aprendizado, vai afetar a atenção, ela vai se tornar, por si só, uma criança mais desatenta. Tem um outro estudo que foi feito no Missouri, se não me engano, né? Depois eu tenho que verificar isso bem, né? Estou falando aqui, dando citações aqui, mas eu tenho que realmente verificar. Mas, se eu não me engano, foi na Universidade do Missouri, fizeram uma pesquisa e os alunos, né, de uma escola pública, que eles tinham muito hábito, né, o hábito de se utilizar em excesso do celular. Quando foram retirados os celulares para eles fazerem um trabalho ou fazerem uma prova, o rendimento deles caiu quase pela metade, porque o pensamento deles estava realmente associado ao celular. E isso é muito prejudicial, porque imagina esses jovens crescendo, eles indo para o mercado de trabalho e eles pensando somente em celular, eles tendo que fazer um trabalho de análise de sistemas, por exemplo, com o celular do lado. Ou eles fazendo pesquisa para estatística com o celular do lado. Eles E não você vão sabe que conseguir existe um estudo também, que você render falando disso, afeta diretamente a produtividade, né, Carlos? produtividade. Afeta totalmente a produtividade. Tem, se eu não me engano, são 11 sabotadores da produtividade, um estudo que foi desenvolvido pela inteligência emocional numa universidade nos Estados Unidos. Também não me recordo agora a universidade, não sei se foi no Tennessee, não tenho certeza. Depois eu posso confirmar isso se alguém quiser. Mas foi comprovado através da neurociência que o quê? A gente demora 15, uma média de 15 minutos para entrar em estado de concentração, de foco numa nova tarefa. 15 minutos. Aí você imagina, o adolescente, o adulto, quem for, o ser humano. Ele para e vai ver um negocinho no celular. Ele está lá na faculdade, ou ele está no trabalho. Ele para, ou ele está escutando a esposa está escutando ele, ou o filho está contando uma situação, né? Ou ele está dirigindo. Uhum. E ele para, ele vai demorar 15 minutos para ele entrar de novo no estado de foco e concentração. Ou Pois seja, é. são assim, loopings que não são concluídos, informações que não são concluídas. Não é concluído, não é concluído, de uma forma profunda. Ele está o tempo todo na superficialidade. Exatamente, exatamente. Não tem nada. O foco dele realmente está muito disperso, né? A parte de prestar atenção em algo e eliminar as outras coisas, a atenção às outras coisas, é meio que cortada aí pela metade, né? Vamos dizer assim. Agora, uma coisa que eu quero salientar para quem está nos assistindo que não sabe, né, que pode ter ou não, primeiramente, não se preocupe, né? Primeiramente, não é porque de repente você trabalha com celular que você tem nomofobia, né? Não é bem por Sim. aí. Você não vai chegar e vai pensar, pô, será que eu recebi o e-mail daquele cliente? E você vai parar e pensar, putz, eu tô com nomofobia. Não é bem por aí. É realmente o excesso de utilização. E quando você. Uma coisa que eu notei da minha experiência com os atendimentos é eles mentem para eles mesmos o tempo que eles estão usando. Então, se você notou que você está usando demais e você conversa sinceramente com você mesmo, e aí você nota que você tá omitindo o tempo que você está usando mais do que você está falando que você está usando, ou do que você está achando que você está usando, você provavelmente está com um pezinho já entrando aí na nomofobia. Então, é realmente uma autoconsciência de todo o processo, né? Todo É. vício, né, na minha opinião, ele depende de uma autoconsciência, ele depende de uma autopercepção. Ah, estou nessa situação, né? Então, a nomofobia não seria diferente disso. É autoconsciência mesmo, né, Carlos? Porque enquanto a pessoa nega,
exatamente. Ela não reconhece. Aliás, eu quero aproveitar a deixa aí, Lissandra. Eu quero dar uma indicação de livro aqui para o pessoal. Esse Ótimo. livro que eu acabei de ler, PNL e Saúde, não sei se tá dando para ler aí, do Ao contrário, McDermott mas e eu vou escrever aqui, O'Connor. ó. Vou escrever aqui, livro, peraí, livro. PNL e Saúde. É um livro PNL. muito bom, tá? Ele não é um livro de cura de doença de maneira alguma. Ele é mais um livro para você se utilizar de PNL para você ter realmente essa autoconsciência. Ter autoconsciência mental, ter uma autoconsciência corporal, né, uma consciência corporal, para que você se utilize bem dessa consciência para você evitar ficar doente. Não é que ele não ensina nada sobre cura nem nada do tipo. Né? Longe disso. Mas é realmente para você construir hábitos e pensamentos positivos para você evitar doenças, né? Só aproveitando aí a deixa para indicar para o pessoal, vale muito a pena. Muito bom, não li ainda, vou comprar, vou ler. Vale a pena, vale a pena. E aproveitando, já que eu tive essa deixa, eu queria falar com você. Eu fiquei sabendo que você está com duas mentorias aí. Você quer falar um pouco sobre essas duas mentorias com a gente aí? Ah, que legal, tô. São projetos que estão dando muito certo, assim. Ele ainda não, ele está dando certo, mas de forma indireta, né? Eu estava esperando vir um nome, uma coisa legal, tal, que tivesse identidade realmente com esse processo que eu faço, que é um programa voltado, uma mentoria voltada para mulheres, Legal. né? Que é esse encontro da Nessa era aí, onde as identidade, mulheres estão realmente ganhando cada vez mais destaque, é bem legal, bem legal. é, mulheres na faixa de 35 a 50 anos de idade, nessa faixa de idade. Chama-se Mulheres Disruptivas no Singular. Mulheres disruptivas no singular. No singular. Mulheres Disruptivas no Singular. Então, é uma mentoria onde trabalha toda a engenharia reversa do que a mulher aprende em conceitos de falta de autoconfiança nela própria e que acaba sendo uma força motriz de uma competição sem necessidade com outras mulheres. Elas acabam se juntando e se fortalecendo mais com homens no processo, mesmo no processo corporativo, empresarial, organizacional, do que com mulheres. Uhum. Então, essa mentoria, ela vem ao encontro de quebrar isso, de criar uma disruptura e trazer essa nova identidade como união entre a mulher. Legal, bem legal. E há Bem quanto tempo você legal, está né? trabalhando nisso? E o outro processo, eu não escutei o que você falou, Carlos. Há Repete, por quanto tempo favor. você está trabalhando nessa mentoria para mulheres? Olha, essa mentoria para mulheres eu estou trabalhando há alguns meses. Eu venho trabalhando nela desde o ano passado, na verdade, de 2019. Legal, Março, junho, desde agosto, setembro de 2019. perfeito. Estudando, né, vendo conceito e aplicando para É, ver qu- como que quando eu funcionaria. digo que a Alessandra ela não brinca em serviço, é isso que eu estou falando. Ela realmente ela vai, pesquisa, ela faz o trabalho direitinho, ela faz a lição de casa, né? Então, só para vocês Tem que terem uma fazer a ideia. nossa live aqui, ó, lição de casa. Tem que ter, é sério, né? Informação é coisa séria, né, Carlos? A gente tem uma Exatamente. responsabilidade muito grande de passar a informação correta para as pessoas, né? Eu me sinto responsável. Sim. E a outra é para qual público, para o quê? Qual que é a outra mentoria? A outra eu vou lançar, é um lançamento que vai acontecer em torno de um mês, mais ou menos, que é mentoria para jovens terapeutas. Então, Legal. eu vou ensinar o meu processo que eu pratico nesses 10 anos, né, clinicando, como que eu faço, qual é o passo a passo. E o intuito é para que eles que vão para a universidade,
que fizeram lá um processo de clínica, mas ainda não têm um método próprio para juntar todo o conhecimento que eles já têm, toda a paixão, toda a gana. A gente sabe, né? A gente sai da universidade querendo né? Colocar em prática, mas muito robotizado e com conceitos muito enraigados daquela psicologia antiga, né? Que infelizmente, na minha opinião também, já não serve mais. Então, passar para eles novos pontos de vista e principalmente um processo, onde eles vão colocar e adaptar do jeito deles, mas eles vão se sentir muito mais seguros no atendimento aos clientes. Então, é para jovens terapeutas, alunos de segundo, terceiro, quarto ano de psicologia, os alunos de psicanálise, os jovens terapeutas mesmo, ou os profissionais que estão migrando para a área terapêutica, que sempre se viram como conselheiros, mas têm receio ainda e acabam fazendo 1 milhão de cursos e não colocando em prática, né? Perfeito. É, Entra aí também o pessoal que, por exemplo, a gente tem um jovem aí entre nós aí, o Guilherme, que ele entra em contato aí com a gente, o sonho dele é ser terapeuta, né? É ser treinador de terapeuta. Então, no caso dele, que ele ainda não entrou numa faculdade, mas ele está pensando em fazer um practitioner. Ele serviria para ele também? sim, serviria sim, totalmente dentro do perfil. Eu particularmente, Carlos, o que eu, você deve ter um método também, acredito, né, para você aprender novos conhecimentos. Uhum. Então, eu costumo estudar, pesquisar, aí eu costumo passar pelo processo, e depois que eu passo pelo processo, eu vou fazer um curso. Perfeito. É um método que eu tenho que funciona para mim, né? Eu quero Uhum. me certificar, porque eu só vou fazer um curso realmente, que é para honrar aquele conhecimento, né? A partir do momento que funcionou, que eu percebo que funciona, que tem uma funcionalidade, que provoca uma transformação, que a proposta dele, né, realmente acontece, é verdadeira. E nesse caso é muito válido, porque, veja bem, o Guilherme, vamos dar o exemplo do Guilherme que está aqui, né, Gui? O Guilherme, ele vivenciaria isso porque ele já estuda, então ele vivenciaria esse método, ele poderia praticar, e aí ele vai para a universidade onde ele vai juntar mais informação, ele não vai ficar engessado, porque a universidade engessa, infelizmente, os terapeutas, né? Sim, sim. Acaba Na minha também opinião. colocando um cabresto em alguns, né? Não em Infelizmente, tudo, claro, mas infelizmente eu mesmo eu acabo, se não é a questão de psicanálise, eu sou crucificado por eles, né? Então, eu sei bem como é que é. Quando eu defendo, por exemplo, a bandeira de PNL, publicamente eu acabo gerando alguns atritos com algumas pessoas que elas ficaram engessadas. É o mapa delas, é o mapa de mundo delas. Né? Então elas tomaram aquilo que elas estudaram durante todo o tempo na psicologia, que não é um conhecimento que é inválido, é um conhecimento muito válido, muito bom, mas elas tomaram aquilo como a única coisa que realmente é viável. E eu penso diferente, eu penso que o que é válido é o que funciona. Então, eu também. funcionando é o que a gente tem que ir atrás. Então, Exatamente, eu também. acaba tendo isso. Mas É, bem legal, viu? Bem legal essa proposta dessas mentorias suas. Eu, quando que você vai lançar essa segunda mentoria dos jovens, por exemplo? Você tem uma data para lançamento? eu estou estudando essa data, mas a probabilidade é em 30 dias ou menos. 30 dias ou menos. E É. vai ser um processo online? Como é que vai ser? Vai ser um processo online, Carlos. Eu vou fazer todo. A mentoria é de 4 a 5 sessões, são 5 encontros, na verdade. E depois provavelmente vai ter um processo de supervisão. Então é uma coisa bem completa mesmo. Então vai ter a mentoria, que são aulas gravadas, porque quando a aula é gravada, eu consigo perceber a necessidade deles.
né? E Uhum. passar, então, dentro dos moldes que melhor vão ajudá-los realmente a quebrar esse gesso ou trazer uma maior segurança para o grupo. Então, vai ser online justamente por esse motivo. Que seria muito mais fácil gravar, né? Muito mais fácil você gravar um curso e apresentar do que você dar ele presencial, ao vivo. Sim, sim. E Porque você precisa no ao vivo você não. Assim, tem vantagens e desvantagens em ambos, na minha opinião. Aí já é uma coisa mais minha. No ao vivo você vai ter aquele bate pronto, né? Mas você também não consegue calibrar todo mundo que está ali. E no online você vai ter a pessoa revendo, revendo, revendo sempre que ela pode, só que você também não tem como calibrar o que está acontecendo, né? Então é um produto muito mais fechado quando é o gravado, né? você sabe que existe um estudo de cursos gravados que só 2% concluem os cursos? É mesmo? Não sabia É, não. eu andei estudando nos últimos meses justamente para conseguir colocar esses processos de uma forma que tivesse um aprendizado melhor pelas pessoas, né? Uhum. E aí eu cheguei nesse. Existe uma estatística mesmo, de que Será que aproximadamente pelo só que eu dois por penso, cento. tá? Eu imagino que é uma leitura mental minha. As pessoas elas não terminam o curso porque ele fica disponível. E aí fica naquela história, vou empurrando com a barriga, depois eu assisto e não conclui. E não conclui. Eles têm aquela autoadrenalina, sabe? O comprei, assiste as primeiras aulas e aí morre. Né, Não deixa assiste mais, de lado. deixa de É, lado. E aí compra outro. e aí vira o ciclo, né? Esse ciclo de cursos, aliás, eles não são coisas só de online, né? A gente sabe bem como é que tem gente que é viciada em fazer curso, né? Tem gente que é Tem que viciada em curso presencial, online, da maneira que for. Eles gostam mesmo de fazer curso. precisa aprender mais e mais. A gente precisa aprender, mas precisa colocar em prática o que aprendeu, né? Senão é Precisa só colocar. empilhamento de Exatamente. conhecimento, né? Exatamente. Se você não coloca em prática, não adianta você ficar estudando, né? É aquela história do cara, nada contra acadêmico, né? Longe disso, mas é aquela história do cara que ele estudou biologia, o cara fez mestrado na área de biologia, o cara tem doutorado e o cara nunca pegou uma barata na mão, né? Então... Tá bom. Então é o cara que é só teoria, pura teoria, o cara é muito bom em teoria, mas na prática realmente. E é quem tem prática, quem coloca a mão na massa realmente que faz o mundo girar. Senão não adianta. Precisa, né, Carlos? Por Precisa, falar na precisa. prática e fazer o mundo girar, e você, como que são os seus atendimentos? Você atende aqui em Ultimamente São eu tenho. Paulo mesmo? Qual que é o teu foco, o teu público? Fala para mim. Ultimamente eu tenho atendido muito mais online, né? Por conta dessa pandemia que nos pegou, né? Esse isolamento, os atendimentos têm migrado para o online. Então, faço aqui de casa mesmo. Tem dado super certo. Eu procurei me adaptar ali no começo. Eu fiquei meio receoso ali no começo. Putz, será que eu faço uma indução aqui ou não, né? Para ver se iria dar certo. Mas tá dando super certo. Tô conseguindo fazer um trabalho bem legal aí com o pessoal. Meu público, no caso, né, é muito variado. É muito variado mesmo, né? Eu tenho casos desde de pessoas que querem deixar de fumar, como pessoas que querem coach para coach mais na área empresarial, né? E então acaba variando muito, né, nesse sentido. Mas eu diria que a grande maioria realmente é mais questões, não são vícios, é mais questões emocionais mesmo, né? Mais questões de relacionamento. Relacionamento eu peguei bastante durante esse isolamento. Não tinha nem pensado nisso. Mas relacionamentos de casal, eu peguei muito, bastante, durante esse isolamento. Eu não sei como é que foi para você, mas parece que as pessoas tiveram aí algumas dúvidas, se geraram algumas dúvidas durante esse processo de isolamento, se geraram algumas ansiedades, alguns problemas aí que as pessoas não tinham enquanto elas estavam na rua.
que é estranho, né? O normal, a pessoa tá voltada para a família, né? Normal. Aí quando a pessoa tá com a família, ela começa a ficar com alguns pensamentos que, pô, mas e aí? Como é que é isso, né? Não sei como é que foi para você essa questão nos seus atendimentos, mas eu peguei bastante, né, essa questão. Dúvidas a respeito do relacionamento, dúvidas de namoro, se vai continuar ou não, até separações mesmo, né? Às vezes a pessoa tem essa decisão, mas ela não tem a coragem e acaba se trabalhando toda essa questão emocional. A gente faz uma boa formulação de objetivos para saber se é isso mesmo, né? Porque É senão isso a que eu te gente pergunto. vai. Você usa PNL para todos esses tratamentos? Todos, todos. O que eu vou usar de psicanálise, né, realmente é análise, né, é analisar o todo. Eu É isso faço que uma análise mais geral do processo, deixo a pessoa falar mais, e no tratamento em si eu uso de PNL. Eu não vou pegar, porque a psicanálise ela traz muita coisa, muito conteúdo bom, ela destrincha muito aquela pessoa na sua frente, mas ela não é rápida, né? Não é rápida o suficiente. E o mundo hoje demanda de velocidade. é, Então eu acabo utilizando mais realmente o efetivo de PNL. que bacana, que bacana. Bom saber. Eu peguei alguns casos de relacionamento, sim, mas não muitos. E é muito. Eu trabalho muito com a questão. Por mais que a pessoa venha achando que é uma coisa, no fundo é o emocional dela que está abalado, Sim. né? Existe sempre uma intenção positiva, né? Por detrás do que está acontecendo. E intenção positiva, assim, eu costumo falar, né? Não confunda intenção positiva com intenção boa, né? Não é necessariamente isso. Às vezes é um suprimento emocional que a pessoa precisa ter, alguma coisa realmente totalmente ligada à questão de emoção. Você tem um Mas caso não que você necessariamente. possa contar para gente, Carlos? Perdão, não entendi, não Você tem escutei. um caso que você possa contar para gente, para elucidar essa questão da intenção positiva, que nem sempre é positiva? Ah, por exemplo, eu peguei um caso de um rapaz que ele queria deixar de fumar. A gente trabalhou bastante várias questões dele a respeito disso. A intenção positiva por detrás de fumar é pertencimento. Então, era mais uma questão de, se eu deixo de fumar, eu paro de sair com meus amigos. Se eu deixo de fumar, eu não saio ali de vez em quando para falar com meu pai. Se eu deixo de fumar, acontece tal coisa. Então, existe todo esse vício. Ele conscientemente quer deixar desse vício, mas para ele é muito difícil devido a essas questões, essas intenções positivas. E, assim, o que eu quero dizer quando eu falo positivo não significa bom, tá? É positivo no sentido emocional, estou aqui trazendo uma emoção boa por estar aqui com meus amigos, mas é ruim no sentido de, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu estou jogando um monte de química ruim para dentro do meu corpo. E isso está me prejudicando. Então, nesse sentido que eu falo que a intenção positiva não necessariamente é uma intenção boa. Intenção boa, a intenção positiva está só no sentido de suprimento emocional, não na atitude em si. A atitude em si não é boa. E daí você consegue ajudar essa pessoa a literalmente parar de fumar com a programação neurolinguística? Sim, é possível trabalhar com a pessoa para ela deixar totalmente fumar com a programação neurolinguística. Fumar, eu diria que é um dos trabalhos mais difíceis que tem, tá? Realmente é bem mais. Você tem que realmente desenterrar algumas coisas que estão ali dentro para você conseguir fazer a pessoa deixar de fumar. É muito mais difícil do que alcoolismo, para você ter uma ideia. Dos trabalhos que eu tive, é mais difícil o tabagismo do que o alcoolismo. E tem várias questões que eu utilizo ali durante uma sessão, várias sessões de PNL ali com a pessoa. Identidade, a pessoa tem uma identidade muito forte, muito entranhada com o fumo, como ela se vê,
como ela não se vê, né? Como que ela nem imagina como seria se ela não fumasse. Você pergunta para a pessoa, e como seria se você não fumasse? A pessoa não imagina daquilo, então Não você tem que consegue fazer imaginar. toda uma construção de imagens, né? Para quem não sabe, a gente aí que trabalha com programação neurolinguística, a gente trabalha muito com imagem mental, né? Que seria a subjetividade das pessoas, que tem uma influência, um impacto muito forte nos hábitos, nos comportamentos das pessoas. Então, essa identidade, como ele se vê, emoções, as emoções que só de pensar, por exemplo, em deixar de fumar, tem muita gente que não quero, Bravo. sabe, trava. Ela conscientemente quer, ela fala para você que ela quer. Mas quando você vai trabalhar com a pessoa mesmo, você percebe, né, que ela tem uma sensação ruim. E aí você tem que explorar essa sensação ruim e mudar, né, fazer várias ressignificações. Então, é um trabalho bem árduo, mas é totalmente possível de a pessoa deixar de fumar totalmente. Tá? Que Eu bacana. tenho cases aí de sucesso a respeito disso. Que bacana, muito bacana. Porque, por incrível que pareça, tem muita gente ainda dependente do cigarro, né, Carlos? Sim, infelizmente não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. O cigarro ele está aí no inconsciente popular, vamos dizer assim, né? É E a pessoa um coloca vício aquele que realmente pega muita adesivo, gente. a pessoa coloca aquele adesivo, toma um remédio, mas se ela não trabalhar a É cabeça muito difícil dela, ela deixar. Muito difícil ela deixar. Se ela não trabalhar a cabeça dela, é muito difícil ela deixar. Ela vai colocar adesivo, ela vai chupar bala no lugar, não sei. Se ela não tiver uma atitude, se não teve um tique ali dentro que mudou alguma coisa, ela não vai deixar de fumar, não. sim, com certeza. Eu já ouvi falar de casos da pessoa ter descoberto uma doença grave devido ao cigarro. As pessoas todas falarem para ela deixar de fumar e ela fuma escondido. Então, ela sabe que é ruim, sabe que está fazendo mal, mas se não der aquele tique ali dentro, não adianta nada. Então, o trabalho vem de dentro para fora para esse tipo de vício. É. Tudo é de dentro para fora, né? A maçaneta, Tudo, tudo. a maçaneta tá do lado de dentro, não tá do lado de fora. É você que abre ou É, fecha, né? exatamente. A única coisa que vem de fora para dentro é comida, né? O resto é só de dentro para fora. É verdade, é E verdade. mesmo assim a gente tem que trabalhar, por exemplo, distúrbios alimentares, essas coisas de dentro para fora. Também é de dentro para fora, né? Também de dentro para fora. É uma questão realmente pensamentos, emoções, tudo linkado, né? Não tem É. jeito. E Muito como legal, que o muito pessoal legal. aqui pode fazer para conversar, saber mais sobre o trabalho da Alessandra? Como que o pessoal pode te procurar? Ah, pode me procurar pelo Instagram, lá tem meu telefone, pode mandar um direct, me manda um direct que eu respondo para vocês. Deixa eu colocar aqui que eu tô com o Instagram novinho. Eu vi que você estava com dois Instagrams, né? Eu até estranhei, eu falei, ué, O mas outro eu para preciso qual que eu mando aqui desabilitar agora? ainda. Oi? Na hora que eu fui chamar, né, pra live, eu vi o segundo Instagram, fiquei, ué, mas qual que eu mando agora, né? Fiquei na dúvida. É o Lissandra Bassi Oficial. O outro eu vou desativar. Falta eu tirar umas coisinhas de lá ainda, mas eu vou desativar. O Legal. pessoal deu risada de mim. Lissandra Bassi Oficial, pronto. Porque eu fui explicar por que que eu fiz o... por que que eu migrei, né? Que eu optei por migrar. Mas enfim, é só o Lissandra Bassi Oficial que eu estou olhando e respondendo. O outro está inativo, só tentando post, trazendo quem tem a identidade realmente comigo para vir para o Lissandra Bassi Oficial. Lá tem meu contato, ou manda um direct, eu entro em contato com vocês. E você, Bacana. Carlos? Como que o pessoal Eu faz? trabalho também pelo Instagram, né? Esse Instagram mesmo, que é Carlos Custódio PNL, né? O pessoal Tá. pode mandar direct, eu respondo também, sou bem acessível. O pessoal tem meu telefone lá também, pode entrar em contato comigo. Quiser marcar alguma sessão, a gente faz primeiro uma anamnese, né? É o básico. Se você tiver alguma demanda emocional, alguma coisa que você queira trabalhar com PNL, a gente faz uma anamnese
e depois a gente vai realmente ir para os atendimentos em si. Agora está acabando o nosso tempo aí. Lissandra, eu quero agradecer muito pela oportunidade aí, tá? Que você deixou aí pra gente, porque você nos deu do seu tempo. E agradecer o pessoal que tirou um tempinho aí para falar com a gente. Tá? Ó, eu vou dar um forte beijo, 5 segundos.